bom? Agora sim, irmãs. Deixa eu escolher, então, alguém para orar para a gente poder começar. Deixa-me ver. Pode ser... Déjame ver, déjame ver. Sim, você ora para nós? Por favor. Sim. Para orar, né, irmã? Isso, por favor. Senhor Deus, Pai eterno, graças te damos, Senhor, por mais este período, ó Pai, que estamos diante da tua presença, Pai, para estudarmos, para aprendermos mais de ti. Ó Deus, pedimos, Senhor, que abençoe a irmãzinha que nos trará esse estudinho, para que, no poder do teu Santo Espírito, ó Pai, o Senhor a oriente e a guie, Pai, para falar conforme os teus ensinamentos, ó Deus. E que o Senhor possa abrir, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, Pai, para mantermos cativos os nossos pensamentos na tua santa e viva palavra, para podermos juntas, ó Pai, crescermos em graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados, ó Pai, que cometemos contra ti. E obrigada, Senhor, porque se estamos na tua presença, é tão somente pelos méritos de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, abençoa-nos, Pai, e abençoe as irmãzinhas, Pai, que não estão presentes. Que o Senhor possa abençoar cada uma de nós, Pai, neste momento. No nome santo do Senhor Jesus, que oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Amém, irmãs. Irmãs, tá com alguns barulhos aqui ao fundo. Se estiver atrapalhando, as irmãs me avisem, tá? É choro. É a minha mais velha lavando a louça. Vamos lá, então. Irmãs, graças a Deus, nós chegamos aí a praticamente o finalzinho, né, do livro. Nós estamos agora no capítulo 12, sob o título Tendo Prazer em Deus. Então, ao longo do livro, a autora veio trazendo para nós ilustrações bíblicas, passagens, né, que mostravam para nós tanto exemplos positivos quanto negativos sobre a adoração, sobre como muitas vezes o nosso coração nos engana, trazendo amores distorcidos, ou alguns exemplos de amores fiéis ao Senhor, né, de pessoas que andaram com Deus e tinham o Senhor em seus corações como o Senhor absoluto, né? E nós vemos ao longo de todos esses capítulos, com a ajuda das irmãs, analisando alguns pontos, olhando para o nosso próprio coração, vendo como muitas vezes a gente, né, cria ídolos para que a gente se prostre diante deles, ou se aproprie de ídolos que nós temos no nosso dia a dia, né, seja ele pessoas, coisas, às vezes até sentimentos, e como isso nos afasta de Deus. E aí o nosso caminho até aqui foi refletir sobre tudo isso, ver aquilo que a irmã Elise trazia para nós como ferramentas para a luta contra esses ídolos, para que a gente pudesse destronar esses ídolos no nosso coração. A gente foi vendo também como a graça de Deus se manifesta de maneira grandiosa, sempre que nós queremos, sempre que nós vamos a Deus, Ele está disposto a nos receber. E Ele é aquele que começou a boa obra em nós e Ele há de completá-la. Então, nós estamos nesse caminho de santificação, nessa batalha árdua, né, contra os ídolos do nosso coração, contra os pecados, mas o Senhor se manifesta com bondade e graça. Ele está disposto a nos agraciar e a nos perdoar dos nossos pecados e a caminhar conosco, né? Então, é um livro que trouxe para nós muito confronto, né, de ver muitas coisas, mas também sempre nos apontou para Deus, para Cristo Jesus, onde nós devemos estar olhando constantemente, para que a gente possa se firmar cada vez mais, né, e olhar para Ele, que é o único Deus verdadeiro, que importa que ser adorado, que seja glorificado, que a gente renda todo louvor e adoração. Amém? E aí, agora, nesse capítulo 12, nós vamos falar, a autora vai tratar da adoração do coração, de como a gente, como a nossa adoração a Deus, ela vai ser apenas um reflexo de como está o nosso coração.
Então, todo esse capítulo vai girar em torno de como a gente precisa encher o nosso coração do Senhor, ter as nossas afeições, nossas vontades, os nossos sentimentos tomados pela graça de Deus, pelo reconhecimento de quem Deus é, para que a gente possa manifestar isso em ações de graças, em ação de louvor e adoração. Então, ela começa o capítulo falando sobre Davi, no episódio que todo mundo conhece, né, de quando ele está voltando, trazendo a Arca da Aliança, depois de ter sido levada pelos filisteus. Então, ele vem ali, o rei Davi, ele vem e ele dança, ele manifesta ali o louvor sincero dele, né? E aí, ele se sentia com uma alegria tão grande, uma alegria incontrolável. Então, ele louvou o Senhor e ele dançou, manifestando essa alegria que ele estava sentindo. Ele estava cheio de gratidão a Deus, né? Por perceber que agora a presença de Deus estaria novamente no meio do povo. Essa felicidade que ele sentia, ela foi manifesta por meio dessas ações, desse louvor e desse júbilo que ele executou em forma de dança ali, jubilando entre as pessoas, trazendo ali a arca de novo, né? E ela já começa, a Elise já começa com esse questionamento. Você já sentiu isso? Então, se nós, ela traz isso para que a gente possa pensar. Você já foi movido por esse louvor a Deus dessa maneira incontrolável? E aí aqui é importante a gente dizer, né, que ela está dizendo desse mover do Espírito Santo, um mover bíblico, um mover de um coração realmente jubiloso no Senhor, que se emociona e que se manifesta em comportamento, mas de maneira bíblica, né, não em algumas coisas que a gente costuma ver aí, que inclusive usa essa passagem de Davi dançando para se justificar, né, fazendo muitas coisas. E eu vi uma vez um pregador, entre aspas, né, fazendo aquele passo do Michael Jackson lá, do moonwalk para trás, e usando esse argumento, né, de que Davi dançou e por que não dançar, né? Enfim, mas aqui a autora ela vai trazer uma reflexão bíblica acerca dessa manifestação de júbilo, de ação de graças, de saltar em alegria diante de Deus, né? Que é algo movido por um coração realmente repleto do Senhor. Então ela nos chama a refletir sobre isso. Nós já passamos por isso? Você acha que você já sentiu isso, esse mover do Espírito Santo, esse mover da glória de Deus, do amor, da bondade, da misericórdia, a ponto de explodir em louvor? E aí, em Malaquias 4:2, ela vai falar, eu queria que alguma irmã pudesse ler para mim, é o que ela traz aqui no livro, se alguém puder ler Malaquias 4, versículo 2, por favor. Pode ser, Maria, tá fácil aí? Só um minutinho. Tá bom. Malaquias 4:2, né? 4:2, isso. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Que interessante, né? Duas coisas me chamaram a atenção nessa passagem. Primeiro, a ideia de que, como ela diz no livro, né, a ideia dos bezerros saltando, né, quando vocês, eu já vi isso na fazenda lá onde a minha avó mora, de quando você abre as porteiras para os bezerros, para os bois que estavam presos, eles saem pulando, saltitando, né, de alegria. Então, a passagem mostra isso, né, esse mover do Senhor que faz com que a gente salte de alegria, né? E outra coisa que me saltou aqui à mente foi dizer que é aos que temeis ao Senhor. Ou seja, é uma característica daquele que teme ao Senhor. Né? Eu achei isso muito interessante. E ela pergunta, né? Como seria se a gente tivesse esse louvor fervoroso? Vocês já imaginaram? Como seria se a gente tivesse esse louvor quase que incontrolável, né? Um louvor assim que exulta realmente no Senhor. E aí, ela traz uma citação do Tozer na página 222, aliás, 220, que eu gostaria de ler com as irmãs. Deixa eu achar.
220, diz assim, ela cita Tozer falando, né? O cristianismo ortodoxo caiu a este nível tão baixo por causa da falta de desejo espiritual. Então, ela vem questionando, né, como seria se nós tivéssemos esse tipo de louvor, porque o que nós temos visto muitas vezes, hoje em dia, é o quê? É justamente essa apatia, né, essa falta de louvor. De um lado, você tem um super louvor, né, aquilo que a gente comentou, que são pessoas fazendo todo tipo de estripulias no púlpito, dentro da igreja, né, dizendo que estão louvando ao Senhor assim, e do outro lado você tem uma ortodoxia, assim, totalmente engessada, né, uma certa frieza. Então, a resposta que Tozer dá é essa, o cristianismo ortodoxo caiu a este nível tão baixo por causa da falta de desejo espiritual. Entre os muitos que professam a fé cristã, mal existe um para cada 1000 com sede intensa de Deus. Temos medo dos extremos e nos afastamos de manifestações muito ardorosas na religião, como se fosse possível ter excesso de amor, excesso de fé e excesso de santidade. Se você se render à frigidez de seu ambiente espiritual, chegará por fim, e sem saber, ao cemitério da ortodoxia, e será condenado a viver seus dias em um estado espiritual que pode ser descrito de modo mais preciso como a mais absoluta e pura mediocridade. Então, olha que interessante, né, irmãs? Existe hoje um certo receio de manifestações, né, emocionais e tudo mais, com esse medo, como se fosse assim, eu estou amando demais, eu estou, né, como se tivesse o medo desse excesso, que é um absurdo, né? E que, na verdade, esse receio parte de um coração que está vazio do Senhor, né? Como ele diz aqui, falta de desejo espiritual. Então, isso é muito sério, muito sério. E Deus nos capacitou tanto para que nós pudéssemos ser cheias do Senhor, como de ter e sentir emoções. E isso precisa ser manifesto, né? Ou melhor, isso vai ser manifesto. E se nós não estamos agindo dessa forma, isso vai denotar o que está dentro do nosso coração. Então, nós sabemos, né? Porque todas as coisas que o Senhor criou, para sua glória e para nosso bem, Deus criou. Então, tudo aquilo que é belo, que é bonito, isso inclina o nosso coração para Deus. Então, toda vez que a gente contempla algo belo, algo bonito, todas essas coisas, vai incitar um louvor em nosso coração. Uma vez que a gente reconhece que todas essas coisas comunicam algum atributo do Senhor a nós, então a gente vai ser levado a louvar ao Senhor. Então, o louvor, ele parte da consciência de que temos, da consciência do que temos em Deus. Então, quando nós contemplamos a natureza, o céu, tudo isso evoca em nós um louvor. Por quê? Porque nós sabemos quem é o autor dessas coisas todas, né? Quão maravilhoso é aquele que pintou o céu, que colocou ali cada estrela, cada astro que está no céu. Então, a consciência que nós temos de quem é Deus vai fazer com que nós temos o louvor adequado ou não. Então, é da contemplação da cruz que vai brotar em nós um grande louvor ao Senhor. Então, essa consciência, ela é responsável por aferir, né, vamos dizer assim, o nosso louvor. O quanto nós temos louvado ao Senhor. Isso vai demonstrar o quanto nós temos conhecido de Deus. Então, ela dá até o exemplo dos amigos dela que adotaram um bebê, e que é um bebezinho, e essa bebezinha ela foi alvo de uma grande graça e misericórdia, né? Então, uma bebê que foi trazida para um seio familiar, e ali está sendo cuidada, amada, está sendo alvo de carinho, de uma série de coisas que ela ainda não tem consciência. Mas conforme ela for crescendo, e um sinal de maturidade vai ser que ela vai começar a compreender, a ter consciência de quem são os pais dela e de tudo o que ela está recebendo e irá receber de seus pais. Isso vai fazer com que ela tenha uma atitude de gratidão. Então, para nós, é a mesma coisa. Então, conhecer a Deus e aquilo que Ele fez por nós
vai fazer com que nós tenhamos um grande louvor a Deus. Então, uma vez que nós contemplamos tudo que nós temos em Cristo Jesus, isso só pode fazer com que nós estejamos cheias de graça, de gratidão e louvor ao Senhor. Então, em Mateus 12:34 diz, né, que a boca fala do que está cheio o coração. Então, nós só vamos poder louvar ao Senhor em ações de graças, em cânticos, em manifestações, se o nosso coração estiver cheio dessa gratidão, dessa reverência e dessa satisfação em Deus. À medida em que nós fomos nos aprofundando em tudo que o Senhor fez por nós, em quem Ele é, em conhecer o nosso Deus e amá-lo mais. Aí, uma vez isso dentro de nossos corações, vai se manifestar como louvor externo. Então, a autora também, ela chama atenção para um ponto. Apesar do nosso foco não ser as atitudes externas, o foco não é emocionalismo, não é manifestações exteriores. O foco não é esse. Nós não estamos buscando isso e nem focando nisso. Mas nós não podemos desprezar essas manifestações externas. Por quê? Por conta desse versículo, né? Disso que o versículo fala. A boca, ela só fala do que está cheio do nosso coração. Então, nós só vamos poder manifestar bênçãos se nosso coração estiver voltado para as coisas de Deus. E do outro lado, de outra forma, se o nosso coração está cheio das coisas de Deus, isso vai redundar em palavras, em manifestações de sentimentos e comportamento. Então, nós não podemos cair no mal de que, por conta de tantas pessoas usarem, né, de emocionalismo, dessas questões externas aí de maneira errada, agora a gente desprezar isso, né, do tipo, não, eu não vou me emocionar, eu vou ficar, né, eu tenho que ser ali culto racional, né, então não posso manifestar nada assim, porque senão, não, a gente tem que caminhar conforme o Senhor tem manifestado em nosso coração, né, agir de maneira simples, né, ser fiel àquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, sabendo de que, uma vez o nosso coração preenchido, cheio do amor de Deus, isso vai se manifestar em ações de graças. Então, na luta contra a incredulidade, ou melhor, contra a idolatria, na luta contra a adoração falsa, nós temos a adoração verdadeira como grande ferramenta para nos auxiliar. Então, sentir um amor verdadeiro por um Deus verdadeiro vai nos blindando de cair em falsas adorações, em cair em males, né, de se curvar diante de ídolos. Então, nós entregamos nós nos entregamos em deleites e muitas coisas naturais. Então, em coisas cotidianas, muitas vezes, nós nos entregamos dando vazão aos sentimentos, né? Seja para assistir um filme, coisas simples assim, nós vivenciamos aquilo de maneira plena. E é dessa forma que a gente também precisa vivenciar os momentos de adoração e louvor ao Senhor, de maneira plena e íntegra. Então, vamos pensar nisso, né? Se nas coisas cotidianas nós estamos assim de maneira plena, quão maior deveria ser a nossa entrega na adoração ao Senhor. Então, quanto mais nós provamos do amor de Deus, nos envolvemos com as coisas do Senhor, relembrando o que Ele fez, mais estaremos fortes contra a tentação. Jesus, ele resistiu à tentação porque ele conhecia o Pai amoroso, né? Ela disse que ele conhecia o beijo do Pai. Ou seja, existia um deleite maior. E para nós precisa ser dessa maneira também, irmãs. Nós precisamos conhecer um deleite maior no Senhor, um amor maior que nos abraça, que nos aquece, para que nós estejamos firmadas na luta contra o pecado, para que a adoração a outros ídolos seja nada perto dessa adoração verdadeira ao Deus verdadeiro. Então, aumentar a nossa compreensão de quanto somos amadas vai nos cativar a amar mais e nos ajudar na luta contra a idolatria e contra outros pecados. Então, as promessas falsas dos ídolos vão ser cada vez mais fracas diante de nós. Então, me lembrou como a gente viu no domingo, né? No domingo passado, as irmãs que não
que não estiveram, que vai acompanhar lá no nosso canal do YouTube, a pregação do domingo à noite, que foi feita, sobre a mulher que derramou ali o vaso de alabastro, né, com unguento aos pés do Senhor Jesus. E ela fez ali um ato grande de adoração, ela demonstrou um grande amor, porque ela percebeu o quanto ela havia sido perdoada. Então, foi como foi falado na pregação, né? Uma vez que nós temos a consciência do que nós recebemos em Cristo Jesus, o tamanho do amor, do benefício que o Senhor estendeu a nós, sendo nós pecadores, né? Incapazes de nos voltar a Ele, quanto mais nós temos isso nítido em nossa mente, mais nós temos um motor para adorar o Senhor, para nos curvarmos diante dele, mais o pecado se torna fraco diante de nós. E é importante que a gente reflita sobre isso, sempre que a gente fica fraco na fé, sempre que a gente nós estivermos tristes, estivermos na tentação, são essas coisas que servem de motor, né? Como o José falou, né? O pastor José falou no domingo. Se isso não nos motivar, irmãs, nada mais nos motiva. Se não for a graça de Deus em nosso favor, se não for Cristo Jesus na cruz, nada mais nos motiva a nada. Então, assim como aquela mulher que muito amou, porque muito foi perdoada, nós também fomos muito perdoadas. E essa visão do tamanho do nosso perdão vai refletir no tamanho do amor que nós vamos entregar ao nosso Deus por ter recebido tão grande perdão, tão grande salvação. Então, o louvor, ele vai se manifestar de maneira natural, uma vez que nós temos a consciência do que nós recebemos em Cristo Jesus. Então, que o Senhor nos ajude a constantemente ter essa visão elevada do que Deus fez por nós. Porque muitas vezes na nossa caminhada da vida cristã, parece que a gente vai, né, entrando em muitos pontos automáticos, ou a gente vai tendo a visão ofuscada por conta das batalhas, da luta contra o pecado, e a gente perde de vista, né, que o que nós recebemos em Cristo na salvação é um pacote completo que traz bênçãos durante toda a nossa caminhada nessa vida, toda a nossa santificação aqui. Então, que a gente mantenha os olhos fitos em Cristo, crendo que tudo que nós recebemos é suficiente para nossa vida e para a piedade, para abundar o nosso coração de louvor e graça. Então, falando sobre essa questão do louvor, da adoração, ela vai citar na página 224, a visão puritana, né? Como os puritanos tinham em alta conta essa questão do louvor a Deus, né? Na página 224. Deixa eu ver aqui. Então, aqui na página 224, vou citar só um trechinho aqui, ó. Que lamentável é esse crime capital do povo do Senhor, a aridez no louvor. Estou plenamente persuadido de que 1 hora de louvor vale tanto quanto um dia de jejum e lamentação. Então, me chamou muita atenção, irmãs, porque a visão puritana realmente traz uma visão mais clara, pelo menos para mim, trouxe uma clareza maior, por conta de ter a mente muito ofuscada com essas coisas que a gente tem visto por aí, e a gente fica mesmo com aquele medo de pecar, mas eu achei muito interessante como eles têm a seriedade do louvor a Deus, e como eles tratam isso realmente em alta conta, como ela diz aqui, né, como vale tanto quanto um dia de jejum e de lamentações. Então é fantástico, irmãs, para que a gente possa ter essa visão correta, que essa verdadeira adoração, ela vai envolver, sim, o nosso ser totalmente. Não é só uma adoração de palavras ou uma adoração, como eu posso dizer, de intenção, muitas vezes, né? Mas é algo que transcende, que vai ser manifestado. Então, essa autora, ela vai mostrar para nós, a Elis vai mostrar que tem tanto o lado interior do louvor, né, que é bíblico, que é importante, mas que o exterior também é bíblico e também é importante. Que um comportamento bíblico na palavra do Senhor, comportamento bíblico de louvor, ele é associado a comportamentos exteriores também. Então, não apenas o exterior, mas também não só o exterior.
né? Deixa eu ver se eu posso ser mais clara. Não apenas as questões externas, mas também não só a questão interna, ou seja, a gente não pode dar ênfase às questões externas, simplesmente, mas aquilo que é feito, que existe no nosso coração, ele também vai se manifestar de maneira externa. Então, não só um nem o outro, mas tudo faz com que nós prestemos um culto ao Senhor, a adoração como um todo. E aí, ela compara a autora, né? A Elise vai comparar. Por quê? Porque nós naturalmente manifestamos emoções em situações onde nós estamos envolvidas de maneira mental e sentimental. Então, ela compara, por exemplo, assistir um jogo, seja de futebol, enfim, é uma partida que nos emociona e que a gente fica, assim, empolgado pelo resultado e a gente está torcendo. Isso se manifesta de que modo? No nosso comportamento. Isso manifesta na maneira como a gente gesticula, na maneira como a gente se comporta e posiciona os braços e o olhar e a ênfase no falar, né? Ou mesmo quando a gente está assistindo um filme, alguma coisa emocionante, aquilo vai nos trazer um comportamento, vai nos fazer abaixar a cabeça, ou nos prostrar de alguma forma, enfim, isso vai trazer uma comoção física, que vai ser um testemunho visível do que está acontecendo em nosso coração, né? Ou quando você ouve uma boa notícia que a gente não consegue se conter, a gente viu acho que a maioria das irmãs viu o videozinho da Débora lá, que ficou sabendo que vai ser mãe de menino, e existe um louvor, uma manifestação, né, uma alegria, eu vi a Andressa pulando, a Dani pulando. Então, isso é saudável, isso mostra o quê? Uma alegria contida no coração, que foi incontida, né, que se manifestou exteriormente. Então, isso é algo natural. Então, por que com as coisas de Deus, muitas vezes, a gente, com medo de errar, pelo excesso, né, e que de fato a gente precisa ter esse cuidado, esse zelo, a gente repreende muitas vezes, né? E eu digo que eu sou uma das que fico reprimida às vezes, por conta, acho que dessa herança nossa mais tradicional, né? Mas é interessante o que ela coloca, né? Porque a Bíblia associa, sim, ao levantar de mãos, ao erguer a cabeça, a erguer a voz, falar em tom mais alto, manifestando aquilo que está dentro do nosso coração, né? E eu louvo a Deus porque, assim, mesmo que de maneira tímida, a nossa igreja manifesta algumas dessas emoções, vamos pensar assim, né? E louvado seja Deus por isso, e que o Senhor possa nos ajudar a caminhar de maneira fiel àquilo que o Senhor tem dado ao nosso coração, que a gente possa manifestar o nosso louvor com zelo e com cuidado, mas que a gente também não fique preso a estereotipias ou coisas que não são saudáveis, né? Porque nós estamos diante do Deus, o Rei de toda a terra. Então, que a gente possa se achegar ao Senhor e adorá-lo conforme ele merece, ele, né? Nas nossas limitações, nós podemos oferecer esse louvor a Deus. Então, todo o nosso corpo deve se comover diante do Rei da Glória, diante do nosso Deus tão grandioso. Então, ela diz, né, nós devemos moderar e examinar as nossas emoções, mas não desprezá-las. Então, de fato, a gente precisa moderar as nossas emoções, né, para que a gente não fique também envolto a uma emoção vazia, né, a um emocionalismo vazio, mas que a gente não despreze esses sentimentos que muitas vezes brotam no nosso coração, que são fruto dessa interação, desse relacionamento que nós temos com Deus, dessa consciência de quem nós somos, de quem Deus é e o que Ele fez por nós. Então, eu queria que alguma irmã pudesse ler para mim o Salmo 71, 23. Pode ser a irmãzinha Débora. Você consegue aí, Débora? Um copo d'água para mim, por favor, filha. Consigo sim. 71. 23. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. Amém. E aí é muito interessante, né? Porque vai exultar, né? Exultará. E ela coloca que esse exultar, que tem aí
nesse salmo, a tradução mais adequada seria saltar de alegria. Interessante, né? Então, mostra o quê? Realmente uma manifestação de alegria. E a gente sabe como é se sentir alegre, né? Muitas vezes com uma notícia boa, com uma conquista, com rever alguém muito amado. A gente sabe como a gente manifesta essa alegria no nosso corpo, a gente sente na nossa carne. E com o Senhor, essa alegria plena também deve se manifestar, né? Ou não deve ser reprimida essa manifestação, uma vez que ela é moderada e examinada, né? Mas é interessante que a própria palavra de Deus traz exemplos dessa exultação, desse saltar de alegria. E tem também o Salmo 28:7, se alguém puder ler. Irmãzinha Érica, pode ler, por favor? América. Se tiver mais fácil, pode ser você, Érica. Érica Salles. Tá bom. 28:7, né? Isso. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confio o meu coração. E fui socorrido. Assim, o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Amém. E aí já tá a palavra já traduzida como saltar, né? De exultar. Então, é fantástico, porque a palavra de Deus traz esses exemplos de como deve ser a adoração, né? Ou como a nossa adoração pode se manifestar. Então, nós não podemos adorar ao Senhor de qualquer jeito. Devemos adorar ao Senhor como Ele nos ordena, né? Com todo o nosso ser, com tudo que há em nós, com gritos de alegria, com gratidão, com rosto e mão elevada, muitas vezes. Então, tudo isso é uma manifestação externa de um coração que está exultante no Senhor, que está alegre no Senhor. E louvado seja Deus por isso, né, irmãs? Nós fomos alvo de uma misericórdia imensa, incontável. Nós fomos perdoados, nós fomos trazidas da família para a família de Deus, né? Tiradas do reino das trevas e trazidas para o reino do Filho do seu amor. Então, nós devemos ter um louvor superior ao louvor dos anjos. Então, que fantástico, né? Toda vez que eu penso no louvor dos anjos, é algo que me traz uma certa ansiedade, assim, né? De ficar imaginando como deve ser o louvor no céu, né? Dos anjos adorando ao Senhor. É algo assim que só de pensar dá até arrepio, né? Mas aqui o que ela traz é uma reflexão de que nós recebemos uma graça que os anjos não receberam. Então, o nosso louvor, ele deve ser ainda maior do que o louvor que os anjos prestam ao Senhor. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu nunca tinha pensado nisso. Então, ela traz isso para nós, né? O nosso louvor deve ser ainda maior do que o louvor dos anjos, porque nós fomos afetados pela misericórdia de Deus, nós sabemos o que é misericórdia de Deus, e os anjos não. Os anjos não pecaram, né, para ser alvo dessa misericórdia. Então, a adoração que nós damos ao Senhor é o reflexo do que há em nossos corações, é o reflexo de como nós temos compreendido toda a graça e favor que nós recebemos de Deus. E aí, a maneira como nós manifestamos as nossas emoções, ela vai se fundamentar nisso, no que está dentro do nosso coração. Nossos desejos, sentimentos, nossas afeições, nossas vontades, elas têm origem no nosso coração. Então, na página 228, tem uma outra citação que eu gostaria de ler. A gente vai comentando, mas, assim, o livro é tão bom que fala por si só, né? 228. Então, sobre essa questão das emoções, ela diz, as emoções, né? Elas reagem a nossos pensamentos interiores e os refletem. E somente ao voltarmos esses pensamentos para a bondade, a gentileza e o amor de Deus, descobriremos alegres louvores brotando de nossos corações. Não é lindo isso? Somente quando a gente se volta, né, para a bondade de Deus, a gentileza, o amor de Deus, é que a gente vai descobrir esse louvor alegre que nós devemos prestar ao Senhor, né? Suas emoções são aquecidas
pelos pensamentos de Deus e sua graça? Então, durante todo esse capítulo, lá traz vários questionamentos, né? Como que as suas emoções, elas têm sido aquecidas por esses pensamentos da bondade de Deus, da misericórdia de Deus? Você tem se sentido como alguém que está apaixonado? Por quê? Porque tem o coração e a mente cheia de como é o seu amado, de todos os benefícios que o seu amado faz, daquilo que você pode fazer pelo seu amado, de desfrutar do seu amado, né? Como tudo isso se manifesta nas nossas afeições, né? Nos nossos sentimentos. E nós temos nos sentidos assim pelo Senhor? Afinal de contas, Ele é o amado de nossas almas, Ele é o nosso noivo, Ele é aquele pelo qual a nossa alma anseia, nosso coração deseja e se deleita. Então, que nós possamos buscar isso, irmãs, porque durante todo o livro, né, ela vem trazendo vários exemplos e muitas vezes nós ficamos prostrados. Às vezes eu converso com as irmãs lá na igreja e as irmãs falam assim, ai, tá acabando a bateria aqui, meninas. Um minutinho, a bateria. Conectada. Estava acabando a bateria aqui do computador. Então, e às vezes eu converso com algumas irmãs na igreja e perdi o que eu ia falar. Oh, meu Deus, deixa eu voltar. O que eu estava falando, irmãs? Alguém me ajuda aí. Sobre a gente ficar prostrada muitas vezes, Tamires. Sim, ai meu Deus. Conversando com algumas irmãs, às vezes você percebe. Meu Deus, sumiu da minha mente. Sumiu da minha mente, mas me desculpe, sumiu. Depois eu vou lembrar e aí eu retomo. Mas a ideia aqui que ela, o tempo todo, ela vem falando sobre questões difíceis da gente tratar, né? Então, vai evidenciando o pecado no nosso coração, vai evidenciando o quanto nós somos idólatras, né? O quanto nosso coração se volta para aquilo que não é Deus, para deuses falsos, mas que, uma vez que nós contemplamos quem Deus é, o favor que Ele tem por nós, isso vai nos comovendo, vai nos levando a consertar esses amores distorcidos que estão no nosso coração, né? Então, se as nossas emoções nunca foram tocadas por isso, né? Tocadas pelo amor do Senhor, isso é um sinal de alerta para nós. Então, que a gente possa fazer sempre esse questionamento, né? De que não há nenhuma adoração externa se o coração não está diante de Deus, também em louvor e adoração. E que a gente possa meditar a esse respeito para que a gente possa se voltar e buscar mais ainda, mais e mais ansiar pelo Senhor. Então, meditando a respeito dele, que a Elise vai colocar aí como mais um subtítulo, ela cita bastante John Piper. A gente conhece, né, que ele tem todo o ministério dele baseado lá o nome do ministério dele é Desiring God, né, que é desse deleite no Senhor, e como ele costuma dizer, né, que Deus é mais glorificado assim, à medida em que nós nos deleitamos mais e mais nele. Então, toda vez que nós estamos nos deleitando nele, é como se nós estivéssemos num ciclo, né, de que eu mais me deleito no Senhor, mais o Senhor é glorificado, e mais eu me alegro no Senhor e continuo me glorificando, me gloriando nele, e sentindo prazer nele, me deleitando nele, e isso o Senhor vai me dando mais e mais dele, vai me dando mais, vai se revelando cada vez mais a mim, para que eu continue nesse ciclo, né, de me deleitar no Senhor. Então, quanto mais nós nos deleitamos nas grandezas de Deus, em quem Ele é, em tudo que Ele fez, né, na beleza da sua santidade, mais com isso eu glorifico a Deus. E aí, isso acontece porque nós vamos ocupando o nosso coração, a nossa mente, né, com tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é bom, que a gente fala em Filipenses, né, e daquilo que realmente vale a pena estar em nossas mentes, no nosso coração. E aí,
a nossa boca vai falar, justamente fluir aquilo que está já em nossa mente e em nosso coração. Então, com que frequência você medita sobre as misericórdias e a bondade do Senhor? Com que frequência você tem gastado tempo, assim como uma menininha apaixonada, né? Não, entenda que menininha é uma moça, né? Não uma criança, mas como uma jovem apaixonada que gasta tempo imaginando, pensando e contemplando o amado, né? Como nós temos gastado o nosso tempo? Se nós temos também nos deleitado, gastado tempo nisso, tempo com a palavra de Deus, refletindo acerca de quem Deus é. Nós estamos estudando na igreja sobre os atributos de Deus, né? Nós já estamos há vários domingos, e cada vez que a gente estuda mais, a gente vê o quanto ainda há para estudar, o quanto ainda há para conhecer a Deus, e quanto mais a gente conhece, mais a gente fala, meu Deus do céu, é grandioso demais. Flui louvor de nós, né? À medida que nós vamos conhecendo a Deus. Mas que nosso tempo de devoção e conhecer a Deus não fique somente nos cultos, na igreja, né? Nos estudos bíblicos, mas o quanto nós temos dedicado de conhecer a Deus nas nossas devoções pessoais, em casa. Então, exultar de adoração a Deus inclui esse meditar na bondade de Deus, inclui meditar na graça de Deus, em quem Ele é. Então, pensa comigo, se a gente parar para pensar, né? Quantos motivos nós temos de louvor a Deus? Quantos motivos nós temos para nos prostrar diante de Deus, né? Eu estava conversando com a Simoninha no domingo, né? Falando como vem tudo num pacote só, né? Na pacote salvação, ele traz não só a questão posicional, né, de que nós estamos agora salvos em Cristo Jesus, mas traz também, tem a questão da santificação e glorificação, mas traz também todo um bojo de coisas naturais que a gente recebe, né, de bênçãos muito grandes. Então, uma família cristã, por exemplo, ela vai desfrutar de muitas bênçãos por estar ali vivendo de acordo com a lei do Senhor, na medida em que o Senhor vai revelando, a gente vai caminhando e tudo mais, né? Eu estava conversando com a Simone, como a nossa visão, ela é beneficiada, né? Como o Senhor manifesta a sua graça nessas pequenas coisas, como a gente viu em um dos estudos bíblicos passados também, um benefício de conhecer a Deus é o discernimento que Deus nos dá, de enxergar as coisas desse mundo com os olhos corretos, baseado na verdade, de enxergar as coisas e agir da maneira correta, né? Porque a gente tem visto o quanto as pessoas têm caído em enganos por enxergar, por exemplo, erroneamente um valor que não existe nos animais, por exemplo, né? Dá um valor exacerbado, né? E como isso vai minando a vida das pessoas, né? Como consciência de coisas simples que nós temos pela clareza que a palavra de Deus nos dá, nos traz benefícios, enquanto que outras pessoas que não têm essa clareza, elas estão ali remoendo em vários e vários pecados. Isso coisas simples, como relacionamento marido e mulher, educação de filhos, como o discernimento que o Senhor nos dá por conhecer a Ele, nos traz bênçãos para vivermos a vida cotidiana, a vida como um lar. Tudo isso é nos trazido pela salvação em Cristo Jesus, através da obra de Cristo. Então, é grandioso demais tudo que Deus nos dá, né? Além de termos a garantia da vida eterna com Deus, o Senhor nos dá também tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade aqui nessa terra, ainda que com aflições, como a palavra diz, né, que nós teremos aflições nesse mundo, mas o Senhor nos preserva, nos cuida e Ele nos conduz por caminhos onde Ele está conosco. E isso nos traz muitos benefícios. Então, se a gente parar para analisar, quantas e quantas bênçãos nós temos, né? Tem um hino chamado Conta as Bênçãos, né? E ele nos propõe isso mesmo, que a gente vá pensando, vai contando as bênçãos e as misericórdias de Deus. Então, a autora propõe no livro, né? Olha para a sua vida. Quem Deus é para você? Pense nisso, né? Pensar sobre essas coisas. O que Deus fez por você. Cada um de nós, cada uma de nós tem uma história de conversão, uma história de vida pregressa do Evangelho, tem uma história atual de santificação de vida que o Senhor tem se revelado, se manifestado, trabalhado conosco de uma maneira específica, né? Porque cada filho o Senhor trata de uma maneira. Então, como Deus nos amou,
Qual a nossa percepção do amor de Deus? Quantas e quantas coisas nós podemos nomear que são frutos, que são mostras, que são claras evidências do amor de Deus por nós. Então, nós poderíamos aqui incluir muitas e muitas mais coisas, né? Mas, além dessas aqui, a Elise vai colocar para nós aquilo que está em Efésios 1, de 3 ao 14, que eu queria que alguém lesse. Deixa eu ver quem mais está aqui. Olha, Karine, você foi longe hoje, hein? Ah, tô vendo agora onde você está. Nath, você consegue ler para mim, por favor? Efésios 1, do 3 ao 14? Sim, só um minutinho, tá? Efésios 1, Do 3 ao 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Que pacote, irmãs, que pacote o Senhor nos entrega na salvação em Cristo Jesus. Então, a Elise pega esse versículo e coloca aqui no livro como tópicos, né? E ela vai colocando aqui, separando, para que a gente possa mensurar, né? Quantas e quantas são as bênçãos que o Senhor nos dá. Então, se isso não te toca, nada mais te toca, né? Como foi falado lá no culto, né? Se isso não é capaz de encher o nosso coração de louvor, de gratidão, nada mais é possível, né? Mas a nossa natureza caída, ela nos faz, muitas vezes, tirar os olhos disso, e a gente se perde, né? No meio das nossas batalhas e tudo mais. Então, é por isso que o Senhor deixou isso na palavra registrado, para que a gente possa vir e consultar, para que a gente possa se encher mentalmente, né, e colocando para dentro um trabalho de meditar e ruminar e pensar, para que possa brotar de nós um louvor condizente a esses pensamentos, né, que nós, da tamanho do que nós temos em Cristo Jesus. Então, a autora, ela nos chama ela chama a cada um de nós a refletir em tudo isso que nós temos em Cristo Jesus. Nós devemos nos aproximar em adoração a Deus, sedentos de Deus, assim como a corça suspira pelas águas, né? Então, nós já conhecemos a Deus, então nós precisamos ir ao Senhor já com o coração alegre, esperando receber do Senhor ainda mais alegria, porque nós já conhecemos a Deus, nós já estamos num relacionamento com Deus, Ele está se relacionando conosco, então que nós possamos ir a Ele sedentos. Então, eu me lembro também de uma outra pregação que o José fez, da série de Filipenses que ele está fazendo, né? Falando como o Paulo disse que ele corre para agarrar Cristo, né? Que ele já foi agarrado por Cristo, mas, no entanto, ele corre para agarrar mais daquele pelo qual ele foi agarrado. Então, a ideia é que a gente se envolva nesse ciclo de buscar ao Senhor, porque nós já fomos buscadas por Ele. E isso é fantástico. E isso é uma grande arma na nossa luta contra a idolatria.
Então, nós precisamos valorizar, amar, celebrar e nos alegrar na bondade de Deus, na beleza de Deus, na santidade de Deus, na majestade do nosso Deus Altíssimo, tão grandioso, para que a gente, nos momentos em que a nossa fé fraquejar, a gente possa encontrar isso, esse deleite na nossa mente, no nosso coração, e trazer isso à tona também. Meditando e contemplando o nosso Deus, todos os falsos deuses, eles vão sendo empalidecidos, todas as promessas falsas do pecado, elas vão sendo enfraquecidas diante desse Deus grandioso, dessa adoração verdadeira ao Deus verdadeiro. Então, esse capítulo ele fala, né, sobre nos revestir da verdadeira adoração, de preencher o nosso coração de um amor saudável, de um fervor saudável ao Senhor. E isso vai se manifestar de maneira externa. Então, a alegria, ela deve tomar os nossos louvores. Nós possamos cantar ao Senhor, nós possamos entoar louvores ao Senhor alegres, que isso seja visível, porque é a manifestação de algo que está lá dentro, né? É muito difícil a gente conter algo que está ali tomando o nosso coração, como foi o caso de Davi ali, na alegria de receber a arca, né, de trazer a arca de volta. Então, nossa adoração deve mover as nossas atitudes em gratidão e amor a Deus e aos outros, ao próximo. Nosso coração cheio deve expressar isso em nossas emoções. Nós não precisamos ter medo de expressar as nossas emoções. Devemos ansiar por Deus, pois já o conhecemos. Então, o Senhor, ele promete que vai se revelar tudo aquele que o busca, que nós podemos encontrá-lo se nós buscarmos. Então, que nós tenhamos isso em mente, para buscar ele cada vez mais em adoração. Nós possamos louvá-lo com todo o nosso ser, com todo o nosso ser. Então, isso é um testemunho vivo do que Deus está fazendo em nós também, né? À medida em que Ele é o que Ele, à medida de quem Ele é e o que Ele faz por nós, tudo isso deve envolver esse nosso louvor a Deus. Nós devemos, sim, moderar e examinar as nossas emoções, mas não desprezá-las. Então, Deus diz, né? Jesus diz que Deus procura os seus adoradores, procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E que Deus é mais glorificado, assim, quando a gente mais se deleita nele. Então, que nosso coração possa se alegrar e se deleitar, desfrutar realmente de tudo que Deus é para nós, do prazer que é conhecer a esse Deus, ser parte da família de Deus e nos desfrutar desse prazer que Ele nos concede nele mesmo. Então, que a nossa adoração seja um reflexo para o mundo sobre a excelência da graça gloriosa do nosso Deus. Então, que através da nossa adoração, do nosso entusiasmo, de nossas emoções, as pessoas ao nosso redor possam ver a grandeza de Deus, contemplar o tamanho da bondade, da misericórdia de Deus. Né? Eu estava conversando um dia desses com o Josué, e a gente falando, né, pensando nas meninas, né, de testemunhar para elas, e de como esse testemunho se dá de várias formas, né, e a gente já leu em muitas biografias em que os filhos se convertem e depois eles testemunham acerca dos seus pais, né, de verem o fervor deles nas orações, o louvor, a maneira como eles se colocavam para louvar o Senhor nos cultos domésticos, no culto público, na igreja, e o quanto tudo isso serviu de seta na direção do Senhor, apontando para quem é Deus, esse Deus que merece todo esse louvor, toda essa adoração, que Ele é digno, né? Então, que a gente possa entender que isso também faz parte do nosso viver de acordo com a vontade de Deus, com a obediência à palavra dele, que isso também faz parte da nossa gratidão, do nosso reconhecimento de tudo o que Deus fez por nós. Então, que na nossa adoração a gente possa ter essas coisas em mente, ter uma moderação, ter algo
para que Deus sonde os nossos corações, para que a gente mesmo não caia em enganos do pecado e não direcione ninguém ao pecado também, mas que a gente possa viver livre para adorar esse Deus que é tão grandioso, tão maravilhoso, e que de fato a gente não precisa se conter diante dele, né? Porque ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. E é isso, irmãs. Amém. Eu vou ficar devendo o que eu esqueci, porque eu esqueci mesmo, sumiu da minha mente. E acho que ia ser muito bom, mas aprove ao Senhor, né? Se eu lembrar, eu comento. Tá bom, irmãs? E aí, agora a gente pode estar aberto para as irmãs poderem comentar. O que as irmãs acharam desse capítulo? Por favor. Oi, Graças. queria comentar. Fala, Nath. Nossa, eu achei esse capítulo, assim, muito, muito, muito bom mesmo, né? Essa questão da adoração é algo que a gente vê que é muito importante mesmo, da meditação, né? Na bondade de Deus, que ela fala que é de extrema importância que a gente medite na bondade do Senhor. E eu pensando, né, refletindo desses meses que eu estou trabalhando agora na escola, comecei a pensar que eu comecei a sentir uma frieza muito grande, né? E pensando o porquê que aconteceu essa frieza, é exatamente por essa falta de meditação. Eu lembro que quando eu trabalhava lá na outra empresa, eu fazia meu devocional em casa, mas eu tinha uma hora inteira para ouvir um louvor, para escutar uma pregação diferente, para ler alguma coisa assim, calma, sentada, parada, né? E às vezes até no trabalho também eu tinha esse momento de poder meditar, porque não me demandava tanto. E eu percebo que eu comecei, depois que eu mudei de trabalho, eu comecei a meio que aniquilar isso da minha vida mesmo. Esse momento de pensar no Senhor, de estar ali descansado com meu coração pensando nele, de ouvir até mesmo um louvor de adoração a Deus. E eu percebi que por causa dessa pausa mesmo que eu fiz, porque por mais que eu tivesse mais tempo, eu dedicava o meu tempo em casa para fazer as coisas de casa, para fazer coisas do meu trabalho também, e acabei deixando esse momento para lá. Então, como é importante mesmo essa questão da meditação em Deus, de separar um momento de adoração ao Senhor em louvor, e até mesmo, igual a irmã falou, né, de externalizar, a gente tem um pouco de dificuldade, né, que o livro fala também, né, de ser uma externalização pecaminosa, porque a gente que veio da igreja pentecostal, a gente sabe o quanto é complicado, né, mas que a gente possa meditar nessas coisas, pensar sobre isso, porque é realmente para o Senhor, né? Uma adoração que vem do Senhor. Então, todo o nosso corpo ele deve oferecer isso a Deus, né? Todo o nosso ser deve adorar o Senhor mesmo. Então, queria falar isso. Tá bom, irmãs? Amém, Nath. Amém, Nath. É bem isso mesmo, né? E uma das coisas que eu percebo na minha própria vida também é bem isso que você falou. A gente cai num ciclo de... A gente vai descendo ladeira abaixo mesmo, né? Aquela semana que o devocional tá ruim, que a gente faz as coisas na correria, que a gente não tem tempo para ler assim, de qualquer jeito, ler rápido, né? Não ora com muita frequência, né? Tanto tem um bom período de oração de manhã, quanto durante o dia, você passa o dia assim meio que... A gente percebe que isso vai abrindo a porteira para muitos pecados, né? Então, gente que é mãe que fica em casa e lida com criança, né? Se a gente vai deixando isso tomar, daqui a pouco a gente já tá nem uma louca gritando com as crianças e já tá assim uma coisa atrás da outra, né? Então, no caso, né, de quem trabalha, eu fico imaginando, né, começa a ter a mente, aquilo que era para ser com o Senhor, né, de ter a mente recebendo estímulos ali das coisas de Deus, a mente fica recebendo estímulos do trabalho, das coisas na rua, de problemas e tal, e aí vai chegando uma hora que você tá com a mente cheia disso, né, dessas coisas, e vai ficando longe de Deus, de fato. E isso vai abrindo a porteira para vários pecados. Então, isso só me mostra o quanto a gente precisa vigiar mesmo, porque
muitas vezes muitas vezes não, né? Os pecados em nossa vida, eles nunca começam gigantes, né? Eu falo sempre aqui para as meninas, né? Quando eu repreendo elas pelas coisas que elas fazem aqui, que hoje em dia são coisas pequenas, de criança, né? Eu sempre lembro elas que, filhas, se vocês não aprenderem a obediência agora, conforme vocês forem crescendo, vocês vão encontrar dificuldades, porque aí os pecados de vocês vão crescer. Então, se hoje a briga é por causa de um brinquedo, conforme vocês vão crescer, vão ser outras coisas, vão brigar por coisas maiores. Então, se hoje é uma mentirinha para esconder sei lá, que comeu alguma coisa antes do almoço, conforme vocês vão crescendo, vocês vão mentir coisas grandes para esconder coisas grandes. Então, o pecado, ele sempre começa pequenininho e vai abrindo a porteira e vai passando, né? Então, que a gente possa se policiar nisso, para estar mesmo alimentado das coisas de Deus, para que a gente não fraqueje as nossas defesas, né? E para que o Satanás não encontre em nós nenhuma brecha mesmo para ir nos afastando de Deus, e nos deixando distantes, e nos afastando do Senhor. Podem comentar aí, irmãs. Vamos lá, irmãs. Quem vai poder me comentar aqui? O que vocês tinham essa visão com respeito à questão da adoração, da manifestação das emoções? A Andressa tá assim, como que era a visão de vocês? Porque, assim, para mim foi algo, assim, bastante esclarecedor, né? Porque, como a Nath falou, a gente fica com medo não quer sai do pentecostal e tem medo de ficar aquela coisa muito assim, né? Mas eu achei bastante clara a forma como que ela coloca. O que vocês acham aí? Dani que gosta do glória a Deus, hein? A Dani chegou na nossa igreja e falou, vocês não dão glória a Deus? A gente dá glória a Deus. Comentem aí, irmãs. Vamos lá, não me deixem falando sozinha aqui. Eu tô ouvindo alguém tentando falar, mas tá muito baixinho. É só eu que não tô ouvindo? É a Érica, né? Érica, eu não tô conseguindo te ouvir. Não deu para ouvir. Vamos lá, meninas. O que mudou da visão de adoração de vocês, depois de ler esse capítulo? Fala, Karine. Vai dar até para reger agora, hein, Karine? Bom, eu vou fazer um comentário, então. Dá para escutar? Porque estava cortando um pouco para mim, até a hora que você falou meu nome, eu não escutei, porque cortou aquela parte que você estava falando. E depois que eu vi, falei, nossa, acho que ela falou Érica. E essa parte veio, assim, de encontro, né? Acho que você, Tamir, está mais por dentro, assim, que nós conversamos um pouco, então, essa parte que ela falou do louvor, e para não esquecer que o nosso maior problema já foi resolvido, né? Então, nós éramos inimigos de Deus, e a alegria da salvação. Às vezes, os problemas, eles parecem tão grandes, eles parecem tão maiores do que tudo, parece que a coisa mais importante daquele momento é o meu problema, né? E isso vem, assim, capturar essa importância também no nosso coração, né? Não só da incredulidade, nós sabemos que Deus é provedor, que nós sabemos do Deus soberano, que está ali regendo todas as circunstâncias da vida, mas parece que, assim, nossa, agora tudo para, que o meu problema é o maior que tem.
E não é a alegria mesmo, essa parte veio assim de encontro comigo, assim, de Érica, lembra disso, para, o seu maior problema já foi resolvido, né? Então você estava indo para o inferno, né? E contemplar mesmo o nosso Deus. E outra coisa que você falou também é do vislumbre, né? De que quando nós estamos reunidos, congregando, o domingo na igreja foi maravilhoso, esse louvor até ficou também na minha cabeça, e hoje de manhã ainda falei para minha filha assim, nossa, essa música não sai da minha cabeça, vamos procurar ela aí no YouTube para a gente ir cantando até chegar na escola, e olha que são 27 quilômetros, então deu para a gente cantar bastante. Então, assim, nós vamos de louvor por louvor, e é gostoso que, não sei se vocês escutam, mas tem os salmos cantados, até foram retirados do YouTube, mas uma pessoa colocou lá, então dá para a gente ficar escutando os salmos. E aí aqui ela falou do Salmo 103. É muito bom, porque assim, às vezes também eu canto e assim, né? Eu falo, nossa, o que eu estou cantando? Peraí, acorda, para tudo, deixa eu... Olha essa letra, parece que eu não tinha percebido, né? Que Deus é o Deus, para a gente não esquecer dos seus benefícios, né? O Salmo 103. E para não esquecer dos benefícios do Senhor, é Ele que nos salva, que nos tira, né, da perdição mesmo. Então, o louvor, hoje, assim, veio de encontro mesmo, que hoje de manhã foi dia do louvor, indo para a escola, estou sempre colocando um louvor também com a minha filha, e é bom, porque tem que cantar um louvor, acho que era Lutero que falou, eu vou cantar um louvor para envergonhar o diabo, entendeu? Porque está tudo tão problemático que eu vou cantar um louvor. Né? E é isso mesmo, é muito bom. Muda mesmo toda nosso pensamento quando o louvor está no nosso coração. Muda o foco, né? Para aquilo que a gente está mirando, não o problema, mas a salvação. Amém, amém. Tem um hino, acho que da harpa, né, que fala, em vez de murmurares, cante, um hino de louvor a Deus. É impressionante, né, como o louvor cura a nossa alma, no sentido de redirecionar a nossa visão, né, para aquilo que realmente precisa. A gente canta salmos aqui também, e a gente está estudando lá com o André, que cuida do louvor, para a gente gravar a igreja cantando, né, que a gente precisaria ver como fazer, né, porque a gente canta a capela, a gente não tem instrumento nenhum na nossa igreja. E aí, mas é muito bonito, né, as irmãs que... todas as vozes juntas cantando, né, e a gente procura muitos salmos que a gente canta, a gente não acha no YouTube, né? Para às vezes a gente deixar rolando lá e fazendo as coisas ouvindo. E pela graça de Deus, nos próximos meses aí, se Deus quiser, a gente vai conseguir gravar para ter lá no YouTube também. Mas é uma grande bênção. Oi! Estão me ouvindo? Sim, Má, pode falar. Eu estava aqui pensando, né? Como que a autora, ela vem nos 3 últimos capítulos que lemos, ela vem falando do despir, renovar e revestir, né? E aí no sentido de que o louvor ao Senhor é revestir-se. Fiquei pensando muito ao longo desses dias que muitas vezes nós permitimos nossa mente, né, vaguear em outras direções, e como nós temos meios para estar revestindo, habitando, fazendo com que Cristo habite ricamente em nós, né? E eu achei fantástico esse capítulo nesse sentido de meditarmos no Senhor, de revestir a nossa mente pelo louvor, pela adoração, e quanto mais nós nos revestimos, mais estaremos cheios dele, mais verdadeiramente louvaremos a ele, né? Eu achei muito bom, e a parte que ela fala também da adoção. Quantas vezes nós estamos afundadas em pensamentos, e se lembrássemos constantemente que somos adotados em Cristo, adotados quando olhamos numa situação de orfanato, né? Em meio a tantas crianças, uma ser escolhida, ela foi escolhida, e nós, no meio de tantos, nós somos escolhidos por Deus,
Isso é sim, se nós meditarmos mais vezes nessa adoção, verdadeiramente nossos louvores seriam levados de maneira muito, muito mais elevada a Deus do que é. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, meu Deus, nunca tinha pensado quão grandioso, né? A nossa eleição é para louvor da glória de Deus. Então, que isso venha, pelo menos em mim, tem feito, pelo menos quando eu li o capítulo, de olhar e falar, Senhor, somos eleitos do Senhor, que isso possa nos levar à verdadeira adoração do Senhor, que isso fique fixado na nossa mente, né? É isso. É engraçado como tudo fica pequeno diante disso, né? Quando a gente tem isso, assim, bem... É uma pérola de grande valor mesmo, né? Impressionante como tudo fica pequeno diante disso, né? Vamos lá, irmãs. Olá. Me ouve, Matamires? Maravilha. Esse tema da adoração, ele sempre me chamou a atenção, né? Também era pentecostal, e a gente vem de um extremo para o outro, né? Pentecostal é muito dado à emoção, né? A sentimentalismo, termina sendo uma fé fundada em emoções, né? Fundada assim, em emoções e tal. E aí a gente vem para o meio reformado e tem meio que um oposto extremo, da gente ser convidada a anular as emoções, né? E assim, é maravilhoso, né, esse encorajamento, né, da Elise com a gente nesse tema, porque nós fomos criados para adorar o Senhor mesmo, né? E é maravilhoso a gente ter esclarecimento de como usar as coisas da maneira correta, né? Na medida correta, na dosagem correta. E como você falou agora, né, e a irmã Érica também, é um redirecionar do olhar mesmo, né? A gente vê que os salmos, né, que é o inário de Israel, é só adoração ao nosso Senhor o tempo inteiro. A gente vê a vida de Jó, em meio a tragédias ali, Jó se prostrando a adorar o Senhor, né? E é maravilhoso quando a gente pensa em Jó, porque assim o mundo dele cai, tudo cai ali na cabeça de Jó, tudo acaba, e Jó ele se prostra e adora, né? Como a frase de Lutero, eu não conhecia, muito bom conhecer hoje essa frase de Lutero, tipo assim, tá tudo ruim, então eu vou envergonhar o diabo. O diabo está esperando a murmuração dos meus lábios, está esperando que eu blasfeme contra o nome do Senhor, mas eu vou adorar. E isso é, assim, maravilhoso mesmo, né? A gente pedir ao Senhor que essas verdades estejam em nosso coração, de falar, não, né? Eu tenho que adorar o Senhor. E que a gente passe a canalizar de maneira correta, né? Esse tema da adoração. No meio pentecostal, a gente é muito enfatizado, né? Ai, né? Tá sofrendo, adore, louve e tal. E, às vezes, de uma maneira até assim, sem base, né, nas escrituras, muito, né, fé na fé, essas coisas assim, mas agora que nós fomos iluminadas, né, com verdades tão preciosas da palavra do Senhor, que o Senhor nos ajude mesmo, né, a estar em todo o tempo adorando, porque nós temos a maior de todas as bênçãos, né, nós temos Cristo, e, né, como o próprio hino Castelo Forte, né, ainda que seja tirado tudo de nós, né, a gente ainda tem Cristo, né, então, e ele não pode ser tirado de nós, né, o que o Senhor Jesus fez, ainda que tudo acabe aqui, tudo vire do avesso, mas ele não vai ser tirado, o que ele fez, né, dessa justificação tão preciosa, tão maravilhosa de salvar pessoas tão miseráveis, ruins, né, malignas como nós, não vai ser tirado de nós, né? Então, e o que nos resta é adorar mesmo, né, ao nosso Senhor. Que a gente peça mesmo ao Senhor para resgatar esse sentimento, né, essa verdade, Senhor, preciso te adorar. E a nossa adoração ao Senhor, ela não pode estar embasada nas circunstâncias, né? Não pode assim, tá tudo bom, tá tudo legal e tal, então assim, agora eu adoro. Não, que a gente lembre, né, da vida de Jó, né, um homem assim,
que muito sofreu, acho que o que mais sofreu, né, devido às sequências ali de sofrimento, algo bem singular, assim, nas escrituras, acho que na história mesmo, enfim. E ele adorou ao Senhor, né? Que o Senhor nos ajude aí a resgatar essa verdade tão preciosa. O nosso Deus merece adoração, ainda que a gente não tivesse nada de bom nesse mundo, né? A Susana Wesley, ela fala assim, a pessoa que mais sofre nesse mundo, ela ainda assim tem motivos de sobra para louvar o Senhor. Ela tem Cristo, porque Cristo foi dado, né? Como o nosso Salvador. Amém, irmãs. Era só isso. Deus abençoe. Amém, irmãs. É bem isso mesmo, né? Que a gente possa agora, com a mente iluminada, como a Karen falou, que a gente possa se propor a adorar o Senhor mais intensamente, né? Buscando manifestar isso, né? É interessante porque o relacionamento que Deus tem conosco é um relacionamento pessoal, né? É um relacionamento próximo, não é assim distante, é um relacionamento pessoal. Então, a questão das emoções, dos sentimentos, né, das afeições, elas são inerentes a qualquer relacionamento pessoal, né? Então, que a gente tenha a medida correta disso, né? Que a gente não se deixe levar por emocionalismos, mas também que a gente também não se prive de manifestar aquilo que Deus coloca em nosso coração, né? Como manifestação externa de um louvor interno. Amém, irmãs? Mais alguém quer falar alguma coisa? Diga que sim. Camila, cadê você? Verdade. Deve ter acontecido alguma coisa. Camilinha, tá engasgada? Tá sem áudio. Tô com os pulmões fracos. Se cuide, mulher, por favor. Mas foi maravilhoso mesmo. Tô lembrando com a Marina esses dias, né, do Salmo 92, lá fala também que Deus nos alegrará pelos seus feitos, e o contexto ali é um contexto de alguém que está louvando realmente a Deus, está cantando os feitos do Senhor, né? E esse capítulo aqui que me chamou a atenção é que a Elise vai falar que nós não podemos nos enganar, que nós sempre estamos adorando algo fervorosamente. Então, se nós não estamos adorando ao nosso Senhor com todo o nosso coração, meditando, na verdade, das boas novas, né, das boas novas de grande alegria que é o Evangelho, a gente está colocando o nosso coração em outras coisas. E estamos adorando essas coisas com fervor. Às vezes a gente fala assim, eu estou um pouco frio na fé, mas você está fervoroso em alguma outra coisa, né? Você está adorando algo que não é o Senhor com fervor. Então, isso me fez pensar, né? Que tudo que o Senhor, como Ele nos criou, foi para que nós pudéssemos provar dele como quem prova o mel que adoça todas as outras coisas, né? Então, por mais que nós vamos passar por aflições, sempre tem uma promessa de Deus que vai adoçar todas as coisas, né? Sempre tem uma esperança que o Senhor tem reservado para nós. E algo que a Elise falou também em capítulos anteriores, é assim, quando nós estamos com saúde, é fácil dizer que nós não idolatramos a saúde, algo nesse sentido. Então, que o Senhor possa nos armar com esse pensamento para que quando vierem as tristezas comuns dessa vida, nós possamos estar firmes nessa alegria inabalável que nós temos em Cristo Jesus e nessa esperança da glória, né? Então, tudo na palavra de Deus aponta para que aqueles que confiam no Senhor são um povo alegre, são um povo feliz, um povo que tem todos os motivos do mundo para adorarem ao Senhor com fervor e não derramarem, né, como você falou da mulher lá do vaso de alabastro, não derramar sua adoração para qualquer outra coisa que não é digna, né? Então, foi um convite mesmo a nós adorarmos, como muitas vezes os salmos nos convidam, né? Louvem ao Senhor, né? Então, que Deus possa nos ajudar a atender esse convite, porque, como as irmãs lembraram, nós fomos criadas exatamente para isso mesmo. Então, louvado seja Deus e nos armemos, irmãs, com esse pensamento, porque vão vir as lutas. Então, que a nossa alegria possa estar verdadeiramente no Senhor. A gente tem controle das nossas emoções. Deus ordena sobre as nossas emoções. Elas não são coisas que acontecem conosco. Nós podemos, pelo Espírito, mortificar
a carne e nos alegrar no espírito, né? Nos alegrar no nosso Deus. O Senhor nos dá essa capacidade. Como você falou, vem no pacote da salvação essa alegria, né? Então, louvado seja o Senhor por isso. Desculpa eu não ter falado antes, eu tô realmente meio quase sem voz. Cuida desse pulmão aí, menina. Meu Deus do céu. Vou usar aqui pra mim, tá do mesmo jeito. Tá chiando, feito um sempre. Ai, feito um gatinho. Chiando. Realmente. Mas amém, irmãs. Eu me lembrei daquele versículo, né? Grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres, né? Então, que a gente esteja alegre, porque a alegria, ela é um imperativo para nós, né? Então, é uma ordenança que a gente esteja alegre. Como a Camilinha falou, motivos não se falta, não falta, né? Como a Karen falou, mesmo independente das circunstâncias, motivos não faltam para que a gente se alegre no Senhor. Que a gente possa se ajudar. Quando a gente estiver meio borocochô, vem uma outra aí e nos ajude nisso. Amém? Amém. Vamos lá e dar tchau, então. A Rafinha já apareceu. Tem um bochechudo enorme ali no colo da Yasmin. Tchau, tchau. Aninha. Vem, filha, dá tchau. Vem aqui, dá tchau. Meu braço. Ó, o Nick. Vai orar, irmãs? Boa. A Dani que perguntou. Obrigado, Dani. Ô, Dani, você pode orar para nós, então. Hoje vamos orar, gente. Vamos orar. Dani, é sério, você ora para nós, irmãzinha? Vamos lá, meninas, a gente vai orar. Vou tirar meu som aqui para as pessoas não atrapalharem. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse momento de leitura deste livro, de aprendizado. Ajuda nós, Senhor, a não ficar somente na leitura, possamos estar sempre de comunhão contigo, possamos colocar em prática tudo que foi ensinado, que foi nos alertado, que foi colocado para nós, Deus. E somos totalmente dependentes de ti. Possamos estar sempre em adoração a ti, de um puro e sincero coração. Ajuda nós a continuar a estudar esse livro, a aprender, ó Deus, sobre nossos vícios, sobre nossos pecados, possamos nos entender e voltar a ti a todo momento. Continua nos ajudando, e assim eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau. Amém, gente. O gordinho aqui quer mamar. O gordinho. Tchau. Deus abençoe, irmãs. Agora pode falar. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, Matheus. Tchau, Matheus. Tchau, Matheus.